E se a África escondesse a origem real de toda a humanidade? Todos nós pensamos que a história da humanidade começou em vários lugares do mundo. Mas e se o continente africano guardasse o segredo de onde tudo realmente começou? Um começo compartilhado por todos. E se a África guardasse o verdadeiro começo de todos nós? Essa ideia nos convida a olhar para o passado de forma tranquila. Muitos acreditam que as origens humanas se espalharam por diferentes regiões ao mesmo tempo. No entanto, evidências sugerem algo diferente. Elas apontam para um ponto inicial único. Esse ponto fica em terras africanas vastas e antigas. Por que isso importa? Porque muda a forma como vemos nossa conexão uns com os outros. Imagine um rio que nasce em uma fonte escondida. Dele saem todos os riachos que formam o mundo. Assim poderia ser nossa história. Não é uma certeza absoluta. É uma possibilidade baseada em achados reais. Pesquisadores olham para ossos e ferramentas antigas. Esses itens contam uma narrativa simples. Ela começa em solos africanos. De lá, as pessoas se movem devagar para outros lugares. Isso desafia crenças comuns. Muitos pensam em origens isoladas em montanhas ou vales distantes. Mas os indícios levam de volta à África. É como descobrir que a raiz de uma árvore familiar está mais longe do que imaginávamos. Não há pressa nessa reflexão. Apenas uma chance de relaxar e considerar o que o tempo profundo revela. O tempo profundo é esse fluxo longo de mudanças na Terra. Eras passam sem que notemos. Espécies surgem e se transformam. Continentes mudam de forma devagar. Oceanos cobrem o que antes era seco. Nesse cenário amplo, a África aparece como um berço possível. Não é uma história de drama. É uma de continuidade calma. Nós, como espectadores, podemos nos deitar e deixar essas ideias fluírem. Por que a África? Porque ali se encontram marcas de seres que andavam eretos. Eles usavam mãos para criar. Esses seres se parecem conosco de longe. Suas pegadas no solo seco falam de jornadas iniciais. Não é lenda. São fatos escavados com cuidado. Eles questionam a versão habitual. A versão que vê o mundo como um mosaico de começos separados. Em vez disso, sugerem uma árvore com tronco africano. Ramos se estendem para fora. Isso nos une de forma sutil. Todos carregamos traços dessa origem. Em nossa pele, em nossos ossos, em nossas histórias contadas ao redor de fogueiras. Para entrar nessa narrativa, basta abrir a mente. Deixe de lado o que se aprende em livros rápidos. Considere o que o solo guarda. Ele não mente. Revela camadas de vida. Cada camada uma etapa esquecida. Assim, o enigma se aprofunda. E se esse começo real nos fizesse ver o mundo como um só? Não é para assustar, é para acalmar. Mostra que viemos de um lugar comum, um lugar de savanas e rios antigos, onde a vida humana deu seus primeiros passos hesitantes. Pesquisadores confirmam isso com paciência. Eles limpam poeira de fragmentos, montam puzzles devagar. O resultado é claro. A África como ponto de partida. Mas há espaço para dúvidas honestas. Nem tudo está completo. Algumas peças faltam. Outras esperam ser encontradas. Essa incerteza é parte do encanto. Ela nos mantém curiosos sem agitação. Pense em uma caminhada lenta por uma trilha antiga. Cada passo revela um pouco mais, sem correria, apenas descoberta serena. Essa é a essência do mistério. Ele nos leva de volta a um passado já esquecido, um passado que moldou quem somos hoje. De forma tranquila, ele nos convida a questionar, a imaginar, a conectar. E se essa origem escondida for o fio que nos liga a todos? É uma pergunta aberta. Ela flui como um rio calmo, levando-nos para camadas mais profundas da Terra, onde o começo de tudo espera ser entendido, não com urgência, mas com paz, palavras aproximadas,
200 para o parágrafo 1, incluindo título e hook, 700 para o parágrafo 2. Imagine uma árvore genealógica familiar. Você a desenha em um papel simples. Ramos se espalham para tios e primos conhecidos. A raiz fica no centro da página. Agora pense nessa raiz estendendo-se para uma savana distante. Lá, sob o sol suave, ela se firma em solo seco e rico. Essa imagem ajuda a conectar o pessoal com o antigo. Não é algo abstrato. É como rever fotos velhas de avós. Elas mostram rostos que ecoam nos nossos. A savana africana poderia ser esse ponto inicial. Um lugar onde a família humana começou. Evidências de ossos e ferramentas apoiam isso. Mas é mais uma possibilidade forte do que uma certeza total. Pesquisadores veem ligações claras. Ainda assim, deixam espaço para novas descobertas. Relaxe e visualize. Sua mão traçando linhas até aquela savana. O vento leve balançando gramas altas. Ali, ancestrais caminhavam. Eles caçavam e conversavam ao entardecer. Isso nos torna parte de uma rede ampla, não isolados em nossas vidas diárias, mas ligados por fios invisíveis do passado. Imagine sentar à mesa com parentes. Histórias fluem de boca em boca. Agora, estenda isso para eras atrás. A savana vira o lar comum, um berço compartilhado. Não há drama nisso, apenas uma sensação de pertencimento calmo. Fatos mostram pegadas preservadas nesse solo. Elas indicam passos iniciais, passos que levam a nós. Mas o que vem depois? É uma jornada de imaginação guiada por achados reais. Deixe a mente vagar sem pressa, como folhear um álbum de família antigo. Cada página revela um traço familiar. A pele escura, o riso fácil, os gestos simples. Tudo pode vir dali, da África como raiz inesperada. Essa ideia abre o coração. Nos faz sentir menos sozinhos no mundo. É fato que restos humanos mais antigos aparecem lá. Hipótese que de lá saímos para outros cantos. Relaxe nessa conexão. Ela acalma a alma. Pense em uma caminhada ao pôr do sol. Passos leves sobre terra macia. Assim é essa reflexão. Pessoal e profunda, sem forçar respostas. Apenas convidando a ver o laço humano como um todo. Uma árvore com raízes africanas, ramos que se entrelaçam em todos nós. Isso não muda o dia a dia, mas enriquece o olhar para o espelho. Vê-se ecos de savanas antigas, de vidas que pavimentaram o caminho. Com serenidade aceitamos isso. Fato e possibilidade se misturam, como raízes e folhas em uma árvore viva. Palavras aproximadas, 600. Em uma era distante, o mundo se transformava devagar. Mundos inteiros surgiam do nada. Espécies brotavam como plantas em solo fértil. Depois, elas se desvaneciam no silêncio. Passavam eras inteiras assim, cada uma deixando marcas sutis na terra. Continentes se moviam como ondas lentas no oceano. Eles se separavam e se uniam. Formas antigas de vida adaptavam-se ou partiam. Não havia pressa nessa dança, apenas um fluxo natural. Oceanos subiam e desciam, cobriam terras secas, revelavam costas novas. A África, nesse cenário, ficava como uma peça central. Suas planícies vastas testemunhavam mudanças. Rios corriam e secavam. Florestas densas davam lugar a savanas abertas. Tudo isso em um ritmo calmo, como o bater suave de um coração antigo. Espécies caminhavam eretas pela primeira vez. Elas olhavam o céu estrelado. Aprendiam a usar fogo para aquecer noites frias. Eras se sucediam, cada uma construindo sobre a anterior. O solo acumulava camadas, como páginas de um livro imenso. Burcado com paciência, ele conta a história. Não de rupturas violentas, mas de evoluções suaves. Continentes flutuavam em correntes quentes. Mudavam de posição sem alarde. Oceanos moldavam costas rochosas. Criavam golfos e baías. Nessa vastidão pacífica, a vida humana tomava forma. Em vales africanos, grupos se formavam.
Eles compartilhavam frutos e abrigos. O tempo profundo é isso. Um tapete de etapas entrelaçadas, onde o fim de uma vira o começo de outra. Relaxe e imagine esse fluxo, como um rio que serpenteia por montanhas. Ele erode pedras devagar, forma vales profundos. Assim, a terra se renova. Espécies se misturam e se separam. Algumas deixam ossos fósseis, outras, ferramentas lascadas. A África guarda muitos desses vestígios. Suas terras antigas preservam o essencial. Em tempos muito antigos, vulcões dormiam e acordavam. Lavavam solos com cinzas férteis. Rios carregavam sedimentos. Depositavam riquezas no leito. Vida florescia ali. Animais grandes pastavam. Seres primitivos os seguiam. Eras passavam. O clima oscilava entre chuvas e secas. Florestas recuavam. Savanas se expandiam. Continentes se afastavam como amigos em uma jornada longa. Oceanos enchiam espaços vazios. Criavam barreiras e pontes. Nesse movimento sereno, a humanidade emergia. Não de repente, mas como uma semente que brota. Raízes se firmam no solo africano. Folhas se estendem para o futuro. O tempo profundo nos ensina paciência. Ele mostra que nada é fixo. Tudo flui em ciclos calmos. Mundos se erguem e caem. Espécies dançam no palco da terra. A África, nesse teatro vasto, oferece o cenário inicial. Suas rochas antigas sussurram segredos. Rios eternos carregam memórias. Imagine deitar e ouvir esse sussurro. O vento leve sobre planícies. O som distante de águas correndo. Assim é a essência das eras. Uma tapeçaria tecida devagar. Cada fio uma mudança sutil. Continentes como ilhas flutuantes. Oceanos como lençóis que se dobram. Vida adaptando-se com graça, sem resistência. Apenas aceitação do fluxo. Passaram eras inteiras nesse equilíbrio, deixando para trás um rastro de possibilidades. A África emerge como guardiã desse passado. Suas terras vastas, um arquivo vivo. Elas convidam a contemplação tranquila, onde o profundo tempo se revela sem pressa, como um sonho lento e revelador, preparando o terreno para histórias humanas, traços iniciais que brotam desse solo rico, pegadas que marcam o começo de jornadas maiores, palavras aproximadas, 800. Agora, esses traços iniciais ganham forma em restos antigos. Eles sugerem que seres semelhantes a nós pisaram solos africanos em tempos muito antigos, muito antes de qualquer outro lugar conhecido. Imagine poeira fina cobrindo pegadas secas. Elas se preservam em camadas de terra dura. Esses vestígios falam de caminhadas lentas por planícies vastas. Não há ruído nessa descoberta, apenas um eco calmo do que foi. A África surge como um berço natural, um lugar onde a vida humana se aninhou pela primeira vez. Rios corriam próximos, oferecendo água fresca. Árvores esparsas davam sombra. Ali, formas de vida erguiam-se sobre duas pernas. Elas olhavam o horizonte com curiosidade. Esses restos desafiam a ideia comum de origens dispersas. Muitos imaginam começos em vales isolados de outros continentes, mas os achados apontam para um centro unificado. Lá, em terras africanas, tudo parece começar. É uma dúvida baseada em evidências reais. Ossos fragmentados, ferramentas simples. Eles contam de adaptações suaves ao ambiente. Caminhos esquecidos serpenteiam em solos áridos. Pegadas deixadas em lama que endureceu. Agora escavadas com cuidado, revelam passos iniciais. Não é uma reviravolta dramática, é uma correção tranquila da narrativa. A versão tradicional vê a humanidade brotando em múltiplos pontos, como flores em jardins separados. Mas esses traços sugerem uma semente única, plantada em solo africano fértil. De lá, brotos se espalham devagar. Relaxe e visualize essas pegadas. Poeira levantando-se levemente com o vento.
cada marca uma história de movimento. Seres primitivos seguiam animais para beber. Eles paravam para descansar sob o sol poente. Essa imagem acalma. Mostra uma origem compartilhada. Sem divisões, apenas continuidade. Pesquisadores confirmam esses indícios com precisão. Eles limpam cada fragmento. Montam imagens de vidas passadas. O que emerge, é claro, a África como o lar inicial. Mas há espaço para interpretações. Nem todos os caminhos estão mapeados. Alguns restos esperam sob camadas mais profundas. Essa incerteza não assusta. Ela convida à paciência. Como observar um rio que flui sem fim. Ele carrega segredos do nascedouro. Assim, os traços humanos iniciais nos levam de volta. Para vales onde o fogo foi domado pela primeira vez. Onde mãos criaram abrigos de galhos. Caminhos esquecidos levam a acampamentos antigos. Lugares onde grupos se reuniam ao anoitecer. Contavam histórias em sussurros. A poeira desses sítios guarda memórias. Ela sussurra de jornadas que unem todos nós. Desafiar a origem tradicional é simples. Basta olhar os fatos. Eles mostram prioridade africana. Vida ereta ali, florescendo em savanas. Antes de ecoar em outras terras. É como uma árvore cujas raízes se firmam primeiro em um ponto. Depois, o tronco cresce forte. Ramos alcançam longe. Não há alarde nisso. Apenas honestidade. Os restos sugerem adaptações locais. Seres lidando com secas e chuvas. Aprendendo a sobreviver em harmonia. Pegadas poeirentas marcam esses esforços. Elas questionam por que outros lugares parecem mais recentes. Por que suas marcas vêm depois. A África, como berço, explica isso. Um começo quieto e profundo. Caminhos que se perdem em horizontes infinitos. Relaxe nessa visão. Deixe a mente seguir essas trilhas antigas. Cada pegada uma ponte para o passado. Sem pressa. Apenas descoberta serena. Esses traços iniciais pintam um quadro calmo. De vida emergindo devagar. Em terras que nutriram o essencial. Dúvidas surgem naturalmente. Elas baseiam-se em solos escavados. Em ossos que resistem ao tempo. A narrativa tradicional, com seus múltiplos começos, perde força. Ela não explica a unidade vista nos achados. Todos os caminhos levam à África, como rios que convergem para um lago central. Ali, a humanidade se formou. Caminhou por caminhos agora cobertos de ervas, pegadas que o vento apaga e revela. Essa é a essência, um berço africano que acolhe o mistério. Sem alarmes, apenas paz em reconsiderar as raízes. Imagine deitar na grama seca, sentir o solo sob os dedos. Ele guarda esses segredos, traços de quem veio antes, formas de vida que pavimentaram nosso ser. O continente como guardião sereno, proporcionando dúvidas baseadas em realidades tangíveis, não em fantasias, mas em poeira e pedra. Caminhos esquecidos que nos chamam de volta, para um começo unificado, onde tudo começou, com passos leves e hesitantes. Essa transição para os traços humanos nos prepara para detalhes mais próximos, como ossos e ferramentas que contam histórias específicas. Elas aprofundam o enigma de forma tranquila. Palavras aproximadas, 750. Entre esses detalhes mais próximos, um achado-chave surge das escavações em solos africanos. Ossos dispersos e ferramentas simples emergem da terra seca. Eles pintam um quadro de vidas iniciais. Imagine mãos cuidadosas, removendo camadas de poeira fina. Revelam fragmentos que resistem ao tempo. Esses ossos, ásperos ao toque, pertencem a seres que andavam eretos. Suas formas lembram as nossas, mas com traços mais robustos. Pesquisadores confirmam isso com clareza. São restos preservados em depósitos antigos. Eles mostram adaptações a um mundo de savanas e rios. Não há dúvida sobre sua existência. São fatos tangíveis, escavados com precisão. Agora, as ferramentas ao lado deles,
pedras lascadas com bordas afiadas, usadas para cortar folhas ou caça pequena, texturas irregulares como cascas de árvores antigas. Elas cabem na palma da mão, simples e práticas. Confirmado, esses itens foram criados por mãos hábeis, encontrados em contextos que ligam aos ossos. Pesquisadores veem neles sinais de uso diário, para sobreviver, para compartilhar refeições ao entardecer. Relaxe e imagine o peso leve de uma dessas pedras. Ela serve para raspar peles de animais ou para quebrar frutos duros. Nada complicado, apenas necessidades básicas atendidas. O que se suspeita é mais sutil. Esses achados podem marcar os primeiros passos de seres como nós. Hipótese razoável, baseada na posição dos ossos. Eles sugerem posturas eretas em planícies abertas, mas não é certeza absoluta. Alguns especialistas debatem a exata sequência. Outros restos podem alterar a visão. Honestamente, o confirmado é o berço africano desses itens. Eles datam de tempos muito antigos, mais velhos que achados em outros lugares. As ferramentas, com suas marcas de uso, contam de rotinas calmas, grupos sentados em círculo, passando a pedra de mão em mão. Ossos próximos mostram ferimentos curados, indícios de cuidados entre eles, confirmado pela análise cuidadosa. Suspeita-se que isso aponte para laços sociais iniciais, como famílias primitivas se unindo. Imagine o som suave de pedra contra pedra. Afia-se uma borda no silêncio da savana. O sol aquece o ar. Esses vestígios não isolados estão em camadas sobrepostas, como folhas caídas em um leito de rio. Cada camada, uma etapa. Os ossos, com texturas porosas, preservam movimentos. Quadris largos para caminhadas longas. Braços fortes para alcançar frutos. Pesquisadores confirmam as estruturas. Elas se alinham com formas humanas básicas. Hipótese: de lá saíram jornadas para além. Mas o foco fica no local. África como palco inicial. Ferramentas de sílex, lisas em partes, usadas para raspar madeira e fazer lanças curtas. Simples, eficazes. Relaxe nessa imagem. Um ser primitivo segura a ferramenta. Sente sua frieza contra a pele quente. Corta uma raiz para dividir com o grupo. Confirmado, marcas de desgaste provam o uso repetido. Suspeita-se que isso marque o começo de inovações. Passos para uma vida mais organizada. Não é lenda. São objetos reais, expostos em museus quietos. Ossos fragmentados, mas inteiros o suficiente para contar. Costelas que protegem pulmões para corridas leves. Crânios com aberturas para olhos atentos. Texturas que evocam toques antigos. Poeira ainda grudada neles após a escavação. Pesquisadores limpam com escovas suaves. Revelam detalhes sem pressa. O que confirmam, esses restos são os mais antigos conhecidos, ligados à África profunda. Hipótese: eles representam o alvorecer de nossa espécie. Seres que pensavam e agiam como precursores nossos. Imagine deitar e visualizar isso. O solo cedendo sob pés descalços. Uma ferramenta na mão, pesada, mas familiar. Esses achados unem o passado ao presente, sem alarde. Apenas uma ponte serena. Ferramentas com sulcos de dedos. Evidência de mãos que seguravam firme. Ossos que mostram crescimento em ambientes variados. Secas e chuvas moldando corpos resistentes, confirmado pela ciência básica. Suspeita-se de migrações iniciais dali, mas o cerne é o local. África guardando esses tesouros. Eles questionam narrativas antigas sem drama. Mostram uma origem unificada. Relaxe nessa honestidade. Fatos e suspeitas se entrelaçam calmamente, como raízes sob a terra. Nutrem a árvore da história humana. Esses detalhes aprofundam o enigma. Levam a pensar em como esses primeiros passos se espalharam, desafiando o conto usual de dispersão. Em jornadas suaves por paisagens antigas,
palavras aproximadas, 700. Esses achados nos levam a questionar o conto usual da dispersão humana. Muitos imaginam que as pessoas surgiram em pontos isolados pelo mundo, como sementes plantadas em jardins separados. Mas os vestígios africanos sugerem algo mais unificado. Um lar inicial comum em savanas vastas. De lá, grupos vagavam devagar por paisagens antigas. Não em corridas apressadas, mas em andanças suaves, seguindo rios e sombras de árvores. Relaxe e visualize isso. Imagine famílias caminhando sob um céu amplo. O sol aquece o ar sem queimar. Eles param para beber de poças frescas. Compartilham frutos colhidos no caminho. Essa imagem desafia a ideia de começos fragmentados. Mostra uma raiz central. África como o ponto de partida sereno, de onde todos os caminhos se ramificam. Não é uma revolução barulhenta. É uma correção calma da história. O conto tradicional pinta migrações como eventos grandiosos e separados. Grupos nascendo em vales distantes, cada um com sua própria faísca. Mas os ossos e ferramentas contam diferente. Eles apontam para saídas graduais de terras africanas, andanças que cruzam planícies secas, seguindo manadas de animais para pastos novos. Paisagens mudam devagar ao redor deles. Savanas dão lugar a florestas esparsas. Rios serpenteiam como guias pacientes. Pense em um passeio familiar por campos abertos, passos leves sobre grama alta. O vento carrega cheiros de terra úmida. Assim eram essas jornadas iniciais, não forçadas por perigos, mas guiadas por curiosidade e necessidade. Os achados confirmam que os primeiros traços ficam na África. De lá, pegadas se espalham para além, desafiando a visão de múltiplas origens, sugerindo um berço compartilhado, um lar onde todos descendemos. Essa perspectiva acalma a mente. Mostra que não somos estranhos uns aos outros. Viemos de um mesmo solo rico. Imagine sentar à beira de um rio antigo. Água correndo devagar. Grupos reunidos, tecendo fibras para cestos, rindo de histórias simples. Essa cena pinta o lar africano como acolhedor, não um lugar mítico, mas real, marcado por ferramentas deixadas para trás. Elas provam rotinas diárias, caça leve, colheita de raízes, vida florescendo em harmonia. Os descobrimentos questionam por que outros continentes mostram marcas mais recentes. Seus vestígios parecem ecos de algo anterior, algo que veio de savanas africanas. Migrações como ondas suaves. Elas levam famílias por colinas rochosas, cruzam desertos frios à noite, sempre devagar, adaptando-se ao que encontram. Relaxe nessa fluidez, como folhas carregadas por um riacho calmo. Elas alcançam novos solos sem pressa. O usual conto de dispersão perde força aqui. Ele ignora a unidade dos achados. Ossos semelhantes em formas básicas. Ferramentas com técnicas compartilhadas. Tudo aponta para um começo africano, de onde andanças suaves tecem a teia humana. Imagine o horizonte se abrindo, grupos acenando para parentes que partem. Mas o laço fica. Um lar comum em memórias coletivas. Savanas que nutriram os primeiros sonhos. Essa visão nos une de forma sutil. Não divide em tribos antigas rivais, mas mostra fluxos gentis de pessoas, vagando por paisagens que mudam com as estações. Rios incham com chuvas, secam no calor. Grupos seguem o ritmo, constroem abrigos de galhos e peles. O fogo crepita à noite, unindo rostos, desafiando narrativas de isolamento, confirmando África como o centro sereno, onde a jornada humana começou. Pense em uma árvore cujos ramos se estendem longe. A raiz fica firme em solo africano. Andanças iniciais são como galhos jovens. Eles buscam luz em direções variadas, mas voltam ao tronco comum. Relaxe e sinta essa conexão. O vento em savanas antigas,
passos ecoando em terras agora quietas. Esses descobrimentos convidam a essa reflexão. Um lar compartilhado que moldou todos nós, sem divisões, apenas um fluxo calmo de herança. As migrações, assim vistas, viram histórias de pertencimento, não de conquistas duras, mas de explorações suaves. Famílias cruzando planícies ao amanhecer. O orvalho molha os pés. Animais distantes guiam o caminho. Os achados apoiam isso. Pegadas que se afastam devagar de acampamentos iniciais. Ferramentas semelhantes espalhadas por rotas, desafiando o mito de começos paralelos, apontando para um berço unificador. Imagine deitar sob estrelas antigas, o céu sobre savanas africanas. Grupos contam lendas em sussurros. Essa é a essência do lar inicial. Um lugar de raízes profundas, de onde andanças suaves levam a mundos novos. O conto usual se dissolve nessa verdade simples. Nós todos viemos dali, vagando juntos no tempo profundo. Relaxe nessa unidade. Ela acalma o espírito. Mostra que o passado nos abraça como um abraço familiar. Essas jornadas gentis preparam o terreno para entender melhor. Estudos de restos antigos confirmam esses padrões. Eles traçam ligações genéticas como fios invisíveis, passados de geração em geração, deixando a África como o ponto de partida claro. Agora mergulhemos nessas explicações científicas com serenidade. Palavras aproximadas 800. Estudos de restos antigos confirmam padrões claros sobre o papel da África. Eles mostram que ancestrais iniciais viviam ali em tempos muito antigos. Imagine ossos preservados, analisados com cuidado. Suas formas revelam traços que se repetem em nós hoje. Pesquisadores olham para esses fragmentos. Veem conexões simples, como semelhanças em rostos de família, passadas de pais para filhos, geração após geração. Não é algo complicado. É como notar olhos ou posturas que ecoam em parentes distantes. A evidência sólida vem de análises diretas desses restos. Ossos encontrados em solos africanos mostram estruturas básicas humanas. Quadris para caminhar ereto, mãos para manipular objetos, confirmado por observações repetidas. Esses ancestrais se adaptaram a savanas e rios. Suas vidas deixaram marcas tangíveis. Agora, as ligações genéticas. Elas atuam como fios invisíveis tecidos no sangue. Estudos de traços herdados apontam para um começo africano. Todos carregamos ecos desses ancestrais. Em nossa pele, em nossa resistência a certos climas. É fato comprovado por comparações entre povos atuais e restos antigos. Relaxe e pense nisso como uma herança familiar compartilhada. Um avô distante, cujos gestos aparecem em netos. A África surge como o lar onde essa herança começou. Pesquisadores confirmam que os restos mais antigos estão lá. Eles ligam formas primitivas a nós de forma direta. Mas há pesquisa em andamento. Alguns detalhes ainda se esclarecem. Como exatamente esses traços se espalharam? Hipóteses surgem, mas sem certeza total. O que se sabe é que a unidade genética aponta para um ponto inicial unificado, não disperso. Isso acalma a visão da história humana. Mostra uma raiz comum, sem divisões antigas. Essas explicações científicas evitam exageros. Elas se baseiam em observações calmas, estudos de dentes, por exemplo. Eles revelam dietas de frutos e raízes em solos africanos, confirmado como padrão inicial, ligado a ancestrais que mastigavam alimentos simples. De lá, esses hábitos se estendem por gerações, como receitas passadas em uma cozinha familiar. A pesquisa atual explora mais. Ela compara amostras de diferentes regiões. Vê se os fios genéticos convergem para a África. Evidência sólida. Sim, a maioria aponta para lá. Suspeitas. Talvez variações locais adicionem nuances. Mas o cerne fica firme. Imagine sentar com um mapa simples da família.
Linhas traçam de volta a uma savana antiga. Ancestrais ali, olhando o mesmo sol que vemos. Seus genes fluem como um rio calmo, nutrem todos os ramos. Pesquisadores confirmam isso com testes básicos, sem ferramentas complexas na descrição, apenas padrões que se repetem. A África como berço genético, onde a vida humana ganhou suas primeiras feições compartilhadas. Relaxe nessa conexão. Ela une sem forçar. Mostra que viemos de um lugar de continuidade suave. O que se sabe com certeza, restos de ancestrais eretos aparecem primeiro em terras africanas. Seus ossos mostram adaptações locais. Pernas fortes para atravessar planícies, braços para colher. Ligado geneticamente a nós por traços herdados. Estudos confirmam a proximidade, como primos em uma reunião familiar. Pesquisa em curso investiga variações. Talvez grupos isolados adicionem toques únicos. Mas a origem central fica na África. Isso não é teoria solta. É apoiado por achados consistentes. Ossos, dentes, ferramentas. Tudo converge para um começo sereno ali. Essas ligações genéticas acalmam dúvidas antigas. Elas explicam por que povos distantes compartilham traços. Um riso fácil, uma postura ao andar. Passados de ancestrais africanos. Confirmado por padrões observados. Suspeita-se que migrações lentas carregaram esses fios. De savanas para costas distantes. Relaxe e sinta essa herança. Como um cobertor quente de histórias antigas. A ciência ilumina sem ofuscar. Mostra a África como o ponto de partida genético, onde a família humana se formou. Gerações fluindo em um rio comum, sem interrupções, apenas fluxo natural. Pesquisadores continuam o trabalho com paciência. Eles coletam mais amostras, comparam com cuidado. O que emerge é uma narrativa unificada. Ancestrais iniciais na África, deixando legados genéticos, evidência sólida em cada traço herdado, hipóteses para os detalhes finos, como ventos que espalham sementes. Isso enriquece a visão sem complicar. Relaxe nessa clareza. A história humana, tecida de fios africanos, passados de mão em mão, até nós, em noites tranquilas de reflexão. Agora, essas explicações científicas se entrelaçam com as camadas da Terra. Elas revelam mais sobre vidas diárias através de escavações pacientes. Palavras aproximadas, 750. As camadas arqueológicas atuam como páginas de um livro imenso, enterrado sob a terra. Cada uma guarda vestígios de grupos esquecidos. Imagine mãos removendo o solo com escovas suaves. Revelam ferramentas e fogueiras de eras passadas. Não é uma leitura rápida. É uma descida lenta para o passado. A terra, como o solo de um jardim antigo, preserva o essencial. Pedras lascadas emergem primeiro. Bordas afiadas para cortar ou raspar. Texturas ásperas, como cascas de árvores velhas. Essas páginas subterrâneas contam de rotinas calmas. Fogueiras marcadas por cinzas pretas, lugares onde grupos se reuniam ao anoitecer. O fogo crepitava suave, aquecendo peles expostas, confirmado por depósitos de carvão. Eles mostram uso repetido, para cozinhar raízes ou assar carnes pequenas. Relaxe e visualize o brilho alaranjado na escuridão. Fumaça subindo devagar, misturando-se ao ar fresco. Nada grandioso, apenas necessidades diárias atendidas com simplicidade. As escavações prosseguem camada por camada, como folhear um diário terroso. Ferramentas de pedra aparecem em contextos claros, uma ponta para a caça, afiada com paciência, outra para moer grãos em superfícies planas. Materiais simples do solo ao redor, pedras duras, resistentes ao tempo. Elas evocam imagens de mãos ocupadas, sentadas em círculos, trabalhando sob o sol morno. A terra guarda essas páginas sem julgar.
Revela fogueiras com ossos próximos, indícios de refeições compartilhadas. Pense na Terra como um arquivo vivo, camadas acumuladas como sedimentos de rios lentos, cada uma etapa de vida antiga. Escava-se com cuidado para não perturbar. Revela hearths circulares, forrados de pedras, lugares de calor comunitário. O fogo, domado ali, unia rostos em sombras dançantes, texturas de cinzas finas, ainda macias ao toque, confirmado como centros de atividade. Hipótese: ali se contavam histórias em sussurros, mas o fato é o uso prático. Para sobreviver noites frias de savanas, essas metáforas terrestres ajudam a entender a Terra como páginas virgens escritas pela vida. Ferramentas espalhadas nelas mostram adaptações. Uma pedra polida para martelar, outra com sulcos para segurar firme. Evocam dias calmos de trabalho, grupos colhendo ao amanhecer, descansando ao meio-dia, fogueiras acesas ao entardecer, com faíscas subindo como estrelas precoces. Relaxe nessa rotina, como um lar antigo, simples e acolhedor. As escavações revelam mais em camadas profundas. Hearths com pedras aquecidas, ainda quentes na memória da terra. Elas pintam vidas de proximidade. Famílias ao redor do fogo, dividindo o calor. Materiais como argila endurecida para potes rudimentares. Pedras para afiar bordas. Tudo do ambiente próximo, sem excessos. Apenas harmonia com o solo. Essas páginas enterradas convidam à contemplação. Mostram que o passado pulsa quieto sob nossos pés. Imagine deitar sobre essa terra, sentir as camadas como um colchão de histórias, ferramentas frias, fogueiras mornas. Elas evocam noites serenas em acampamentos africanos, o crepitar suave, o cheiro de fumaça lenhosa. A arqueologia ilumina sem perturbar. Revela um livro de vidas diárias, pedra por pedra, fogo por fogo, preparando o terreno para imaginar comunidades que brotaram desses vestígios, cenários onde laços se formavam em vales tranquilos, palavras aproximadas, 600. Agora, imagine um cenário hipotético, baseado nesses vestígios reais. Em vales africanos tranquilos, grupos iniciais de seres semelhantes a nós formavam comunidades simples. Não é uma certeza gravada em pedra. É uma conjetura razoável, tecida a partir de ferramentas compartilhadas e fogueiras comuns encontradas nas escavações. Relaxe e visualize isso devagar. Savanas se estendem ao redor, com rios serpenteando como veias de água fresca. Ali, famílias se reuniam em abrigos de galhos e peles, tecidos com fibras locais. O sol poente tingia o ar de tons suaves, enquanto mãos passavam pedras, lascadas de um para o outro. Esses grupos, sugeridos pelos artefatos idênticos em sítios próximos, viviam de laços sociais iniciais. Imagine mães carregando crianças nos quadris largos, enquanto caçadores retornavam com raízes e frutos. Não há evidência direta de nomes ou vozes, mas ossos próximos a fogueiras confirmam refeições compartilhadas. Hipótese: ali se formavam os primeiros cuidados mútuos. Um membro ferido recebia ervas esmagadas com pedras simples. O fogo crepitava abaixo, unindo rostos em um círculo quente. Essa conjetura se apoia em marcas de uso nas ferramentas que mostram trocas diárias. Nada isolado. Tudo entrelaçado em uma rede de sobrevivência calma. Pense em um vale cercado por colinas baixas. O ar carrega cheiros de terra úmida após chuvas leves. Grupos constroem ninhos de folhas secas, protegidos do vento noturno. Baseado em depósitos de cinzas espalhados, podemos imaginar conversas sussurradas ao redor das chamas. Histórias de animais vistos ao amanhecer, passadas para as crianças. É uma suposição honesta, ligada a artefatos como pontas de lança, semelhantes em acampamentos vizinhos. Eles indicam cooperação, não solidão. Relaxe nessa imagem.
O som distante de um riacho, misturado ao riso suave de um grupo descansando. Sobrevivência vira laço, tecida devagar. Nesses vales, a conjetura pinta rotinas de colheita coletiva. Mulheres e homens caminham juntos por planícies, colhendo sementes de gramíneas altas. Ferramentas de pedra encontradas em pilhas sugerem divisão de tarefas. Uma para moer, outra para carregar. Hipótese razoável. Isso fortalecia os grupos contra secas passageiras. Rios próximos forneciam peixes simples, apanhados com mãos nuas ou varas afiadas. Ossos de animais pequenos, perto de fogueiras, confirmam dietas variadas. Imagine o toque áspero de uma pedra moedora na palma. Ela transforma grãos em mingau morno, compartilhado em conchas de madeira. Não é fantasia, é uma extensão lógica dos achados. Os laços sociais, nessa visão hipotética, se aprofundam em rituais suaves. Talvez círculos ao luar, com gestos de mãos pintadas de ocre natural. Artefatos com traços de pigmento apoiam isso como possibilidade. Grupos se unem para celebrar chuvas que enchem poças. O ocre, extraído de solos vermelhos, marca peles em padrões simples. Conjetura. Isso criava identidade comum, como marcas em árvores de uma floresta. Relaxe e sinta o pó fino na pele, sob o céu estrelado. Vozes ecoam baixas, tecendo memórias. Evidência indireta vem de depósitos coloridos em cavernas próximas, sugerindo práticas compartilhadas. Sobrevivência nesses vales envolvia adaptações gentis ao ambiente. Imagine abrigos semi-enterrados, forrados de grama seca para isolar do frio. Ferramentas de raspagem, comuns nos sítios, indicam preparo de peles para roupas leves. Hipótese: famílias se moviam sazonalmente, seguindo manadas distantes. Rios guiavam os caminhos, com paradas para descansar em sombras de acácias. Ossos humanos sem ferimentos graves confirmam vidas estáveis. Essa conjetura une os artefatos. Pedras semelhantes em vales conectados, como fios de uma teia. Nada apressado. Apenas fluxo natural de grupos crescendo juntos. Pense em noites tranquilas nesses cenários. O fogo central ilumina rostos curiosos. Crianças tocam ferramentas, aprendendo com toques suaves. Baseado em marcas de uso variadas, podemos supor transmissão de habilidades. Uma pedra afiada passa de avô para neto, carregando lições de caça. É uma suposição transparente, ancorada em padrões repetidos nos achados. Relaxe nessa herança. O crepitar da madeira, o cheiro de fumaça lenhosa. Laços se formam não por força, mas por necessidade compartilhada. Vales africanos como berços de comunidade, onde o individual vira coletivo. Essa hipotética formação de laços se estende a explorações próximas. Grupos venturam por trilhas de terra batida, coletando mel de colmeias em rochas. Ferramentas com resíduos doces, raros mas reais, sugerem isso. Conjetura razoável. Tais saídas fortaleciam unhas sociais, com retornos celebrados por danças leves. Pés pisam o solo em ritmos simples, sob o luar prateado. Evidência vem de sítios com itens trocados, indicando redes iniciais. Imagine o peso de um cesto de fibras, cheio de frutos. Compartilhado ao redor da fogueira, une o grupo em gratidão silenciosa. Nos vales, a sobrevivência hipotética inclui defesas suaves contra predadores. Pedras empilhadas formam barreiras baixas, guiadas por artefatos de arremesso encontrados. Hipótese: vigias alternavam turnos, conversando para afastar o sono. Rios murmuram ao fundo, acalmando a noite. Essa visão se apoia em ossos sem traumas excessivos, sugerindo harmonia com a natureza. Relaxe e ouça o uivo distante de um animal, respondido por vozes humanas baixas. Laços tecem proteção, como raízes entrelaçadas em solo seco. Essas comunidades imaginadas florescem em ciclos calmos.
Estações ditam movimentos. Chuvas trazem colheitas. Secas levam a poços distantes. Ferramentas adaptadas, como raspadores para cascas, confirmam flexibilidade. Conjetura. Isso moldava identidades fortes, passadas em canções sussurradas. Grupos se expandem devagar, formando clãs maiores. Artefatos compartilhados em vales adjacentes provam conexões. Nada isolado. Tudo parte de um tecido maior. Imagine deitar na grama alta, sentindo o pulsar da terra. Vidas se entrelaçam como rios que se encontram. Essas comunidades imaginadas florescem não só em laços práticos, mas também em práticas cotidianas, que deixam toques vibrantes nos achados. Imagine pigmentos naturais, extraídos de solos vermelhos e ocre das savanas. Eles servem para adornos corporais simples, peles marcadas com traços suaves, como linhas que dançam ao sol. Texturas finas de argila misturada com gordura animal, espalhadas por dedos gentis em rostos e braços. Relaxe e sinta o pó seco na pele, aquecendo com o toque do ar morno. Esses adornos, confirmados por resíduos coloridos em cavernas e ossos próximos, sugerem rituais calmos, não grandiosos, mas íntimos. Grupos se pintam antes de saídas para colher. O ocre gruda levemente, criando padrões que ecoam em gerações. É uma pista cultural de identidade compartilhada. Vibrante como o amanhecer em planícies abertas. Pense em águas tranquilas de rios e poças como centros de reunião. Ali, grupos se juntam ao entardecer. Sons de risos leves ecoam sobre a superfície lisa. Água fresca chapinha contra pés descalços. Mulheres tecem fibras de gramíneas altas em cestos flexíveis. Texturas ásperas, mas macias ao toque final. Fibras trançadas com paciência, formando redes para frutos ou peixes. Confirmado por fragmentos preservados em solos úmidos. Eles mostram uso diário, com nós firmes que resistem ao tempo. Relaxe e ouça o farfalhar das fibras no vento leve. Risos misturam-se ao gorgolejar da água, unindo vozes em conversas simples. Essas reuniões sugerem um ponto de origem vivo, onde a vida humana pulsava com conexões sensoriais, não isolada, mas entrelaçada com o ambiente. Outros toques curiosos vêm de conchas e pedras polidas usadas como colares. Encontradas em depósitos perto de fogueiras, elas indicam adornos pessoais. Imagine o brilho sutil de uma concha contra a pele escura, fria ao toque inicial, aquecendo com o corpo. Penduradas em cordões de tendões secos, balançando com passos lentos por trilhas. Texturas lisas, contrastando com a aspereza da savana. Pesquisadores veem nelas indícios de expressão, talvez trocadas em círculos de dança suave, sons de pérolas roçando como sussurros musicais. Essa prática cultural acalma a mente, mostra que ancestrais valorizavam o belo no simples, vibrante origem onde o corpo vira tela para o mundo ao redor. Ao redor das águas, grupos colhem algas e folhas comestíveis. Mãos mergulham na corrente fresca, sentindo a maciez das plantas aquáticas. Risos surgem quando uma criança salpica água em brincadeiras leves. Fibras tecidas servem como redes curtas, capturando peixes prateados que pulam. Texturas úmidas, escorregadias, mas seguras nas tranças firmes. Confirmado por ossos de peixes perto de acampamentos. Eles pintam cenas de fartura compartilhada. Relaxe nessa imersão. O cheiro de água limpa, misturado ao aroma terroso de fibras molhadas. Sons de splashes suaves, risos ecoando como ondas pequenas. Essas dicas culturais revelam um berço dinâmico. África como lar onde práticas sensoriais uniam o grupo. Pigmentos se estendem a pinturas em rochas próximas. Traços de animais e mãos, feitos com dedos embebidos em ocre. Texturas granuladas grudam na pedra áspera, resistindo a chuvas passageiras.
Imagine o arranhar suave do dedo na superfície. Cores vivas sob luz filtrada por árvores. Grupos se reúnem ali, traçando memórias de caças bem-sucedidas. Sons de vozes baixas discutindo formas. Não, é arte distante. É cotidiana ligada à sobrevivência. Confirmado por camadas sobrepostas em abrigos rochosos. Elas sugerem tradição passada de mão em mão. Vibrante como o pulsar de uma fogueira noturna. Origem onde o visual tocava o tato, criando laços profundos. Fibras tecidas vão além de cestos. Elas formam esteiras para deitar sob estrelas. Texturas entrelaçadas, macias contra as costas após dias de caminhada. Imagine o crepitar de uma fogueira próxima, enquanto corpos relaxam na trama fresca. Risos de histórias contadas, ecoando no ar calmo. Ao redor de poças, esses tecidos secam ao sol, ganhando rigidez para abrigos leves. Confirmado por impressões em solos endurecidos. Elas mostram uso amplo, de redes a roupas rudimentares. Relaxe e sinta a flexibilidade das fibras, como veias de uma planta viva, sustentando o dia a dia. Essas práticas culturais acentuam um ponto de origem cheio de vitalidade. África, nutrindo expressões que ecoam em nós. Outros fatos curiosos incluem o uso de penas de aves em adornos. Encontradas em sítios com ossos humanos, elas sugerem toques de cor no cabelo ou peles. Texturas leves, fofas ao vento, contrastando com a solidez das pedras. Imagine o farfalhar de penas ao vento, adicionando toques leves a cabelos trançados. Elas capturam cores do céu ao amanhecer, simbolizando liberdade em voos curtos. Relaxe e sinta a suavidade contra a pele, um contraste com a aspereza da terra. Essas práticas culturais pintam um quadro vibrante. Um berço africano onde o sensorial tecia laços diários. Elas nos convidam a imaginar origens cheias de vida, não de sombras distantes. Agora, esses ecos sensoriais se entrelaçam com reflexões mais profundas. Elas tocam a essência de quem somos, convidando a uma pausa filosófica serena. Esses vestígios de práticas antigas nos levam a pensar no que significa carregar uma origem escondida. E se o continente africano, como um berço distante, moldasse não só nossos corpos, mas nossa ideia de identidade? Relaxe e considere isso devagar. Não é uma afirmação rígida, é uma interpretação calma, baseada nos fatos de ossos e ferramentas que unem todos nós. Eles sugerem que traços em nossa pele, no formato de nossos olhos ou no ritmo de nossas caminhadas, ecoam de savanas antigas, como sombras suaves de árvores que se estendem para o horizonte. Não há prova absoluta de cada ligação, mas os achados confirmam uma raiz compartilhada. De lá, esses ecos fluem para nós, tecendo uma tapeçaria invisível. Pondere isso com tranquilidade. Imagine olhar no espelho ao amanhecer. O reflexo mostra linhas que poderiam vir de vales africanos esquecidos. Um sorriso que lembra risos ao redor de fogueiras simples. É uma hipótese filosófica, não um fato gravado. Ela se apoia em evidências genéticas e arqueológicas que apontam para um começo unificado. Mas a interpretação vai além. Ela nos pergunta: e se essa origem nos fizesse ver a humanidade como um todo, entrelaçado? Não como fragmentos separados por oceanos ou montanhas. Apenas uma continuidade serena, onde todos carregamos pedaços do mesmo solo rico. Essa reflexão sobre identidade acalma a mente agitada. Mostra que nossas histórias pessoais, contadas em noites quietas, podem ecoar narrativas antigas. Pense em lendas familiares passadas de avô para neto. Elas ganham profundidade se raízes em uma savana comum. Não é para mudar crenças profundas, é para abrir espaço à contemplação. Os fatos provam que restos iniciais ficam na África.
A interpretação sugere que isso nos une em um laço sutil. Ecos de adornos com ocre em nossas expressões criativas hoje, ou no jeito como nos reunimos ao redor de mesas, como grupos em poças de água. E se esses ecos nos lembrassem de nossa fragilidade compartilhada? Seres primitivos lidavam com secas e chuvas, adaptando-se com graça. Nós fazemos o mesmo, em cidades ou campos. Essa ideia filosófica não assusta. Ela convida a uma paz interior. Baseada em caminhos provados de migrações suaves, ela interpreta a identidade como um rio que nasce lá longe. Todos bebemos de suas águas, sem saber. Relaxe e sinta isso. O peso leve de uma pena em um colar antigo, simbolizando conexões que atravessam eras. Não é prova de destino fixo, mas uma possibilidade que enriquece o olhar para si mesmo. Considere as histórias que contamos. Elas florescem de memórias coletivas, talvez ancoradas em vales onde vozes sussurravam ao luar. Imagine um contador de histórias sentando em grama seca, tecendo fios de caças e rios. Seus ecos vivem em nossas narrativas modernas. Uma interpretação serena, separada dos fatos concretos de ferramentas compartilhadas. Elas confirmam laços iniciais. A filosofia pondera. E se isso nos fizesse valorizar mais as diferenças como ramos de uma mesma árvore? Não para dividir, mas para celebrar a unidade quieta. Traços físicos que variam, mas brotam de um tronco africano. Essa visão filosófica toca o coração da identidade humana. Nós nos vemos como indivíduos, moldados por caminhos pessoais. Mas e se o passado profundo nos mostrasse como parte de algo maior? Um berço escondido que nutre todos. Não é uma crença imposta. É uma reflexão aberta, guiada por evidências de pegadas preservadas. Elas marcam passos que levam a nós. A interpretação vai adiante. Esses passos ecoam em nossas danças, em nossos gestos ao fogo de uma lareira. Relaxe nessa ideia, como deitar sob um céu estrelado, sentindo o pulsar da terra antiga. Ela nos lembra que a identidade não é isolada. É um eco suave de origens compartilhadas. Pense nas feições que nos definem. Curvas de um nariz, a textura de cabelos cacheados. Elas podem carregar sussurros de savanas, onde ancestrais se pintavam com pigmentos naturais. Fatos confirmam diversidade em restos africanos iniciais. A filosofia interpreta isso como um convite à empatia. E se reconhecêssemos esses ecos nos outros? Em rostos distantes que parecem familiares de repente. Não para apagar diferenças culturais, mas para tecer pontes serenas. Essa ponderação acalma divisões. Mostra que a identidade humana é um mosaico de um único padrão. Agora, essas reflexões filosóficas se entrelaçam com o mundo ao redor. Elas nos levam a considerar como ambientes antigos mudaram, moldando essas origens de forma gentil. Florestas que viravam planícies, rios que traçavam novos rumos. Passaram eras inteiras assim, preparando o solo para vidas que se adaptavam com paciência. Passaram eras inteiras em que os ambientes da África se transformavam com suavidade. Florestas densas, cheias de sombras verdes e sons de folhas farfalhando, davam lugar devagar a planícies abertas. Árvores altas recuavam, como se o sol chamasse a terra para se estender. O ar, antes úmido e carregado de cheiros de musgo, virava seco e amplo, com brisas leves soprando sobre gramíneas altas. Essa mudança não era brusca. Era um fluxo natural, como um rio que altera seu curso sem alarde. Rios corriam por vales profundos, cavando rotas novas com paciência infinita. Eles depositavam areias finas em leitos largos, criando solos férteis onde a vida podia se firmar. Imagine o gorgolejar suave da água, erodindo rochas antigas. Cada gota uma etapa, moldando o mundo devagar.
Nesses cenários em transformação, a vida inicial se adaptava com graça. Seres primitivos, cujos ossos sugerem posturas eretas, seguiam as sombras das árvores remanescentes. Quando as florestas recuavam para planícies vastas, eles caminhavam por horizontes abertos, pés tocando terra macia. Não era uma luta dura, apenas ajustes calmos ao que o ambiente oferecia. Rios que mudavam de rumo traziam águas frescas para poças, atraindo grupos para beber e descansar. Eles colhiam raízes em solos recém-expostos, sentindo a textura úmida sob as unhas. Passaram eras inteiras assim, com chuvas que encharcavam a terra e secas que testavam a resistência. Vida florescia em harmonia, adaptando-se como plantas que inclinam folhas para o sol. Pense em uma savana emergindo de uma floresta antiga. Folhas caem, revelando o céu amplo. Animais grandes pastam em clareiras novas, guiando caminhos para seres humanos iniciais. Eles observavam as mudanças, construindo abrigos de galhos caídos. Rios cavando vales profundos, criavam refúgios naturais, protegidos de ventos fortes. Ali, grupos se reuniam, compartilhando frutos que cresciam em solos renovados. É uma narrativa serena de adaptação. Evidências de pegadas preservadas mostram passos que seguiam esses fluxos. Não há resistência nelas, apenas movimento fluido, como água seguindo o declive da terra. Essas transformações ambientais preparavam o terreno para comunidades. Florestas virando planícies abriam espaços para fogueiras maiores, onde o fogo se espalhava a calor sem sombras densas. Rios com rotas novas depositavam peixes e sedimentos, nutrindo dietas simples. Seres iniciais, sugeridos por ferramentas encontradas em camadas sobrepostas, usavam pedras para raspar cascas de árvores adaptadas. Passaram eras inteiras com climas oscilando, de umidade para aridez. Vida respondia inclinando-se ao ritmo, como gramíneas que dobram sem quebrar. Relaxe e visualize isso. O sol filtrando por copas ralas, aquecendo peles expostas. Sons de rios distantes, convidando a jornadas leves. Os vales moldados por rios se tornavam lares estáveis. Águas correndo devagar enchiam poças ao amanhecer, refletindo céus claros. Grupos bebiam, sentindo o frescor na garganta. Quando planícies se expandiam, eles seguiam manadas para pastos renovados, pés deixando marcas em solos soltos. Adaptações vinham naturalmente, mãos tecendo fibras de plantas resistentes à seca. Não é uma história de conflito, é de fluidez, com eras passando como estações suaves. Florestas recuando deixavam sementes que brotavam em gramados abertos. Vida inicial colhia, adaptando ferramentas para novos frutos. Rios cavando rotas novas conectavam vales, facilitando encontros entre grupos. Imagine deitar em uma planície recém-formada. O vento leva cheiros de terra exposta, misturados a flores silvestres. Seres primitivos observam rios alterando caminhos, ajustando rotas próprias. Passaram eras inteiras nesse equilíbrio. Mudanças ambientais teciam o pano de fundo para origens humanas. Elas nutriam adaptações que ecoam em nós, como instintos para buscar água ou sombra. Não há drama nessas narrativas, apenas um pulsar calmo da terra, preparando solos para passos iniciais. Florestas e planícies se alternavam, rios traçando mapas vivos. Vida se moldava a eles, florescendo em silêncio. Essas mudanças ambientais, tão serenas, ligam-se diretamente a estudos modernos que traçam nossas raízes. Eles revelam como o passado africano pulsa em todos nós, convidando a uma reflexão tranquila sobre unidade. Estudos modernos olham para traços em linhagens sanguíneas, mostrando raízes africanas para povos distantes. Imagine fios invisíveis, tecidos no sangue, conectando todos a um berço comum. Pesquisadores veem isso com humildade,
confirmando padrões que unem famílias separadas por oceanos. Não é uma descoberta barulhenta. É uma revelação suave, como notar semelhanças em rostos de parentes longínquos. Esses traços passados de geração em geração sugerem que ancestrais iniciais viviam em savanas africanas. De lá, os fios se estendem, tocando peles e olhos em terras remotas. É fato comprovado por comparações simples de amostras. Todos carregamos ecos desse começo, em resistências a climas ou formatos de ossos. Relaxe e pense nisso como uma teia sutil. Fios genéticos fluem de vales antigos para vilas costeiras distantes. Pesquisadores confirmam que esses laços apontam para um ponto inicial unificado, não disperso, mas central na África. Eles analisam com cuidado, vendo padrões repetidos que ligam povos. É a maravilha da unidade. Um sorriso fácil em um rosto asiático, ecoando risos em uma fogueira africana. Suspeitam que variações locais adicionem toques únicos, mas o cerne fica firme. Hipótese humilde, baseada em evidências crescentes. Nada absoluto, mas uma conexão que acalma o coração. Esses estudos modernos focam no encanto da herança compartilhada. Traços em sangue mostram como migrações lentas carregaram sementes genéticas. De planícies secas para florestas úmidas, os fios se entrelaçam sem romper. Pesquisadores notam isso com paciência, evitando certezas totais. Confirmado, linhagens convergem para solos africanos. Suspeita-se que adaptações locais enriqueceram a teia, como ramos em uma árvore comum. Relaxe nessa visão. Imagine sentar à mesa com o mundo, sentindo laços invisíveis unindo mãos. A unidade surge natural, sem forçar. Todos descendemos de grupos que caminhavam eretos ali, deixando legados no sangue. Pondere a maravilha simples. Um traço de pele resistente ao sol, herdado de savanas quentes. Estudos confirmam sua presença ampla, ligando continentes. Fios genéticos como rios subterrâneos, nutrindo de um nascedouro africano. Pesquisadores humildemente admitem lacunas. Algumas amostras ainda se esclarecem, mas o padrão é claro: unidade em diversidade. Não divide, une. Relaxe e sinta o pulsar desses fios. Eles explicam por que histórias distantes compartilham ecos de jornadas antigas. É uma narrativa relaxante de pertencimento global. Esses traços em linhagens sanguíneas pintam um quadro sereno. Povos de ilhas remotas carregam memórias genéticas de rios africanos. Pesquisadores veem neles a prova de fluxos suaves, confirmado por padrões observados em múltiplas regiões. Suspeita-se que eventos locais moldaram nuances, mas a raiz fica na África. A maravilha está na conexão invisível, como um sussurro passado de orelha em orelha, atravessando mares. Relaxe nessa teia. Ela nos faz sentir parte de algo vasto, sem solidão. Estudos modernos iluminam sem ofuscar, focando no laço que une a humanidade. Imagine deitar sob um céu noturno, sentindo fios genéticos tecendo o ar. De ancestrais em vales poeirentos para nós, em camas macias. Pesquisadores confirmam a convergência com honestidade. Linhagens sanguíneas como mapas vivos, apontando para o berço. Hipótese. Isso explica afinidades inesperadas entre culturas. Mas o foco é a unidade relaxante. Todos conectados por esses traços humildes. Não é para impressionar, é para acalmar, mostrando que viemos de um lugar comum. Estudos prosseguem devagar, revelando mais maravilhas. Fios que ligam o distante ao próximo, em um abraço genético sereno. A evidência de linhagens mostra adaptações compartilhadas. Resistência a certos alimentos, herdada de dietas de raízes africanas. Confirmado por análises diretas. Suspeita-se que journeys adicionais adicionem camadas, mas o começo é unificado. Relaxe nessa maravilha.
Como notar um gesto familiar em um estranho, eco de um ancestral comum. Pesquisadores notam isso com modéstia, convidando a mais descoberta. A unidade pulsa no sangue, uma herança que enriquece sem complicar. De savanas para o mundo, fios invisíveis tecem paz. Esses estudos modernos constroem sobre cenários possíveis, onde o conhecimento se espalhava de África para fora, como sementes levadas por ventos suaves a solos novos. Eles distinguem o apoio arqueológico de extensões imaginativas, mantendo o fluxo fácil e confortável para o espectador. Esses cenários possíveis se expandem em uma visão calma de como o conhecimento se espalhava de África para fora. Imagine sementes leves, carregadas por ventos suaves, caindo em solos novos e distantes. Não é uma jornada apressada, é um fluxo natural, guiado por grupos que vagavam devagar. A arqueologia apoia isso com achados de ferramentas semelhantes em rotas antigas. Pedras lascadas, encontradas além de savanas, mostram técnicas compartilhadas. Elas confirmam que habilidades básicas viajavam com as pessoas. De vales iniciais para costas rochosas, o uso de fogo e corte se estendia. Relaxe e visualize isso. Um grupo segue um rio, passando uma pedra afiada para o próximo. O conhecimento vira herança, sem esforço forçado. Arqueólogos distinguem o sólido dos imaginado. Fatos vêm de depósitos de cinzas em sítios conectados. Eles provam que fogueiras se acendiam em lugares novos, ecoando práticas africanas. Ferramentas com marcas idênticas sugerem transmissão direta. Não é suposição, é evidência escavada com paciência. Agora, as extensões imaginativas adicionam camadas suaves. Podemos supor que histórias orais levavam lições de caça. Vozes sussurrando ao entardecer, passando sabedoria de geração em geração. Hipótese razoável, ligada a padrões de artefatos, mas não confirmado em cada passo. Relaxe nessa distinção. O apoio arqueológico fica firme, como raízes em solo. As imaginações florescem como folhas, enriquecendo sem confundir. Pense em ventos que levam sementes por planícies amplas. Elas brotam em terras úmidas, adaptando-se ao novo. Assim, o conhecimento se espalhava. Grupos saíam de acampamentos africanos, carregando ferramentas simples na mente e nas mãos. A arqueologia mostra pontas de lança semelhantes em vales vizinhos. Elas indicam que técnicas de afiação viajavam intactas, confirmado por texturas e formas repetidas. Extensões imaginativas pintam cenas de trocas. Imagine um encontro em uma clareira, onde estranhos compartilham formas de moer grãos. Risos leves misturam-se ao som de pedras roçando. Não é fato gravado. É uma possibilidade serena, ancorada em itens trocados encontrados. O fluxo mantém-se fácil, como um riacho calmo. De África, sementes de saber alcançavam florestas esparsas. Arqueólogos veem isso em fogueiras com cinzas idênticas. Elas provam que o domínio do fogo se estendia sem perda. Fatos sólidos, escavados de camadas sobrepostas. Imaginamos mais. Talvez canções guiassem as rotas, ecoando lições de plantas comestíveis. Hipótese gentil, baseada em padrões de dietas nos ossos. Relaxe e sinta o vento leve. Ele carrega não só sementes, mas ecos de vozes antigas. O conhecimento vira ponte, unindo solos distantes em uma rede sutil. Essas dispersões aconteciam em andanças suaves. Grupos seguiam manadas, levando habilidades de rastreio. A arqueologia apoia com pegadas e ferramentas ao longo de trilhas preservadas. Elas confirmam movimento gradual, sem rupturas. Extensões imaginativas sugerem pausas em abrigos rochosos, onde se ensinava a tecer fibras. Mãos demonstrando nós firmes, sob luz filtrada. Possibilidade honesta, ligada a fragmentos de cestos em sítios sequenciais. Não é certeza,
mas a calma visualizar. O saber se espalhava como raízes que se estendem, nutrindo novos brotos sem alarde. Relaxe nessa descrição. O apoio arqueológico delineia caminhos reais, ferramentas evoluindo devagar, de formas básicas a refinadas. Elas marcam o rastro do conhecimento saindo de África. Imaginamos comunidades se formando em costas novas, adaptando lições antigas. Talvez círculos ao fogo, onde se contava de rios natais. Hipótese fluida, separada dos fatos de itens compartilhados. O vento leva sementes, mas o solo as acolhe. Assim o saber se enraizava em lugares variados, florescendo em harmonia. Pense em sementes caindo em solos férteis. Elas geram plantas que se entrelaçam com as locais. A arqueologia confirma isso com artefatos híbridos em bordas de rotas. Misturas de técnicas africanas e adaptações novas. Fatos claros, como bordas afiadas usadas em madeiras diferentes. Extensões imaginativas adicionam calor humano. Imagine um elder ensinando a domar fogo em noites frias distantes. Chamas dançando, iluminando rostos curiosos. Possibilidade serena, guiada por depósitos de carvão espalhados. Relaxe e ouça o crepitar ecoando. O conhecimento viajava, não como carga pesada, mas como brisa leve. Esses cenários constroem uma narrativa unificada. De África, o saber fluía para fora, como sementes em ventos tranquilos. A arqueologia sustenta o núcleo com evidências tangíveis. Imaginações estendem as bordas, convidando a contemplação sem pressa. O fluxo permanece confortável, como deitar em grama macia. Cada semente uma possibilidade de crescimento. Essas curiosidades sobre o saber se espalhando nos levam a mais achados em cavernas africanas antigas. Imagine abrigos rochosos, escondidos em encostas de colinas baixas, onde sombras dançam sob luzes fracas. Não é algo grandioso. São refúgios simples, com paredes irregulares que ecoam sussurros do passado. Pesquisadores escavam ali com paciência, revelando pinturas que parecem sussurrar histórias esquecidas. Traços de animais, feitos com pigmentos de ocre e carvão, cobrem as superfícies ásperas. Texturas granuladas grudam na pedra, resistindo ao tempo como memórias teimosas. Confirmado, esses desenhos aparecem em camadas profundas, ligados a ferramentas próximas. Eles mostram formas de caça ou rios próximos, pintados por mãos que conheciam o ambiente. Relaxe e visualize a luz fraca de uma fogueira tremeluzindo na entrada. Sombras alongadas dançam sobre as paredes, iluminando linhas suaves de figuras eretas. Esses abrigos serviam como lares temporários. Pilhas de ossos e cinzas confirmam noites passadas ali, com fogo crepitando baixo. Hipótese. As pinturas atuavam como guias, ecoando contos de jornadas bem-sucedidas. Não é certeza, mas os padrões repetidos sugerem tradição compartilhada. Imagine vozes ecoando na caverna úmida, contando de animais vistos ao amanhecer. Sons abafados, misturados ao gotejar distante de água. Esses vestígios questionam as bordas da nossa história. Mostram que ancestrais expressavam o mundo não só em ações, mas em marcas visuais duradouras. Mais curiosidades surgem das texturas desses abrigos. Paredes com sulcos leves, talvez feitos por dedos traçando mapas simples. Pigmentos extraídos de solos vermelhos, misturados com gordura para durar. Confirmado por resíduos grudados, analisados com cuidado. Eles pintam cenas de grupos reunidos, mãos estendidas em gestos. Luzes fracas evocam noites serenas, onde o fogo ilumina rostos curiosos. Hipótese razoável. Esses desenhos serviam como lições, passadas sem palavras, contos ecoantes de como sobreviver em savanas vastas. Relaxe nessa imagem. O ar úmido da caverna, carregado de cheiro terroso. Sombras que se movem como vivos,
contando sabedoria esquecida. Esses achados em cavernas atuam como janelas para um saber perdido. Imagine abrigos com tetos baixos, onde o eco amplifica risos leves. Pinturas de mãos impressas na pedra, palmas abertas como saudações silenciosas. Texturas frias da rocha contra peles quentes. Confirmado, impressões preservadas mostram toques diretos de seres que viviam ali. Elas questionam se nossa história oficial ignora esses toques criativos. Bordas do passado se desfazem, revelando expressões antigas. Não é lenda, são marcas reais, escavadas de solos escuros. Pense em luzes fracas filtrando por fendas na rocha. Elas tocam traços de animais em movimento, rabiscos suaves que capturam graça, pigmentos desbotados, mas ainda vibrantes em tons terrosos. Hipótese: grupos se reuniam nessas cavernas para rituais calmos, ecoando contos de estações passadas, sons de vozes baixas reverberando nas paredes. Esses vestígios abrem janelas para a sabedoria que questiona narrativas lineares. Nossa história pode ter camadas ocultas, pintadas em sombras. Relaxe e ouça o eco distante, como um sussurro que viaja de era em era, convidando a rever o que sabemos. Mais detalhes curiosos incluem abrigos com forros de grama seca, preservados em cantos secos. Texturas macias, ainda imagináveis ao toque. Fogueiras marcadas por círculos de pedras quentes, confirmado por depósitos de carvão, mostrando uso repetido. Luzes fracas dançavam, ali, iluminando pinturas frescas. Hipótese: esses espaços serviam de escolas silenciosas, onde crianças traçavam linhas com dedos empoeirados, contos ecoantes de rios e caças, passados em sussurros. Eles questionam as bordas do nosso entendimento. Mostram que o saber antigo fluía em imagens, não só em palavras. Relaxe nessa visão. O crepitar suave, sombras abraçando figuras pintadas. Essas cavernas africanas, com suas luzes dim e ecos suaves, revelam um mundo de expressão quieta. Pinturas que capturam o pulsar da vida diária. Animais em posturas alertas, mãos estendidas em unidade. Texturas da pedra úmida, grudando pigmentos como memórias. Confirmado, padrões semelhantes em abrigos conectados sugerem redes de saber. Hipótese: contos ecoavam ali, tecendo laços além do visível. Esses achados questionam se nossa história perde esses fios criativos. Bordas se expandem, convidando a uma visão mais ampla. Relaxe e sinta o ar fresco da caverna. Sons abafados que carregam sabedoria esquecida, pintando o passado com toques suaves. Imagine noites em que o fogo baixa, deixando sombras dominarem. Pinturas ganham vida no escuro, como portais para eras passadas. Traços de rios serpenteantes, guias para andanças futuras. Pigmentos com brilhos sutis, refletindo chamas dançantes. Confirmado por análises de composição ligadas a solos locais. Eles atuam como janelas para um saber que questiona o linear da história. Hipótese: grupos usavam esses espaços para sonhar acordados, ecoando visões de unidade. Relaxe nessa contemplação. O eco de uma voz antiga reverberando em paredes frias. Esses vestígios nos levam além, para reflexões sobre o que a Terra guarda em silêncio. Essas curiosidades de arte e abrigos nos preparam para implicações mais amplas. Elas nos convidam a ver as camadas da Terra como um arquivo quieto, onde achados incompletos tecem nossa compreensão do passado. As camadas da Terra atuam como um arquivo quieto, acumulando páginas de um livro sem fim. Cada uma guarda fragmentos de vidas passadas, revelados com paciência. Imagine solos se depositando devagar, como sedimentos em um rio calmo. Ele enterra ossos, ferramentas e pinturas, preservando o essencial sem alarde. Esses achados incompletos moldam nossa visão das origens. Não com certezas totais, mas com peças que se encaixam devagar.
Relaxe e pense nisso. A Terra não apressa respostas. Ela sussurra possibilidades, convidando a contemplação serena sobre o quebra-cabeça humano. Esses fragmentos escavados de camadas profundas mostram que o entendimento é um mosaico em formação. Um osso aqui, uma pedra ali. Eles sugerem padrões, mas deixam espaços para dúvidas honestas. O arquivo quieto da Terra não mente. Ele revela o que resiste ao tempo, como raízes em solo fértil. Incompletude não frustra. Ela enriquece, convidando a imaginar o todo sem forçar. Passaram eras inteiras assim, com camadas se sobrepondo em silêncio. Nossa compreensão das origens cresce com cada peça, mas permanece aberta, como um jardim onde flores brotam aos poucos. Pondere as implicações com tranquilidade. Achados incompletos nos lembram que o passado é vasto, além do que tocamos. Eles questionam narrativas fixas, sem drama, apenas com honestidade. O arquivo da Terra, quieto e paciente, molda nossa ideia de um berço africano. Fragmentos de cavernas e savanas tecem uma tapeçaria sutil. Relaxe nessa imagem. Camadas como folhas caídas, cobrindo segredos suaves. Elas convidam a uma pausa serena, contemplando o enigma das raízes compartilhadas. Não para resolver tudo, mas para apreciar o fluxo calmo da descoberta. Essas reflexões sobre o arquivo terrestre nos levam a visões alternativas. Debates entre especialistas sobre pontos exatos dentro da África, como caminhos variados em um jardim vasto, equilibrando o consenso com hipóteses abertas. Essas visões alternativas surgem de debates tranquilos entre especialistas. Eles discutem pontos exatos de partida dentro da África, como caminhos variados em um jardim vasto e acolhedor. Não é uma controvérsia acalorada. É uma conversa serena, onde o consenso científico se entrelaça com hipóteses abertas. Relaxe e imagine isso. A África, com suas planícies e vales, se estende como um jardim antigo. Cada canto guarda possibilidades, sem um único portal definido. Pesquisadores concordam no essencial. O berço humano floresce ali, em solos que nutrem as primeiras formas de vida ereta. Mas os detalhes variam, como trilhas que serpenteiam entre árvores altas. Um grupo foca em savanas centrais, onde ossos e ferramentas sugerem passos iniciais. Outros olham para costas orientais, com pegadas preservadas em areias úmidas. É um equilíbrio honesto, onde fatos guiam sem fechar portas. Pondere essa diversidade com calma. O consenso vem de achados espalhados por terras africanas. Eles mostram que ancestrais caminhavam em regiões variadas, adaptando-se a rios e sombras. Não há um local único gravado em pedra. Em vez disso, caminhos se ramificam, como raízes em um solo rico. Especialistas debatem se o começo se deu em vales férteis do interior, onde florestas antigas davam lugar a gramíneas abertas. Evidências de ferramentas simples apoiam isso, encontradas em camadas profundas. Mas hipóteses abertas sugerem influências de costas próximas, com conchas e pigmentos indicando trocas iniciais. Relaxe nessa abertura. Não é para confundir, é para enriquecer a visão, mostrando a África como um jardim de múltiplas trilhas, todas levando ao mesmo pulsar humano. Esses debates mantêm um tom não alarmista. Eles reconhecem o que se sabe. Restos mais antigos emergem de solos africanos variados, unindo-nos em uma herança comum. O que se discute são nuances, como se vales centrais ou planícies orientais marcaram os primeiros acampamentos. Imagine especialistas sentados em círculos tranquilos, folheando mapas de terra e osso. Um aponta para sítios, com fogueiras circulares em regiões internas, confirmando laços sociais iniciais. Outro destaca cavernas costeiras,
com pinturas que ecoam jornadas ao mar. Hipóteses fluem como brisas leves, sem impor verdades. O consenso fica firme. Tudo converge para a África, sem necessidade de pontos exatos para unir a narrativa. Relaxe e visualize o jardim vasto. Caminhos se entrecruzam em savanas douradas, onde grupos vagavam devagar. Especialistas equilibram isso com honestidade. Fatos de ossos robustos em vales internos provam adaptações a climas secos. Hipóteses abertas ponderam se costas úmidas adicionaram toques de colheita marinha cedo. Não é divisão, é uma tapeçaria tecida devagar, onde cada trilha adiciona cor. Pesquisadores admitem que novas escavações podem esclarecer rotas. Por enquanto, o debate fomenta curiosidade serena, sem pressa por respostas finais. A África emerge como um todo harmonioso, com caminhos variados nutrindo o começo compartilhado. Pense nas implicações calmantes desses pontos de vista. Eles mostram que a origem não precisa de um marco único para ser real. Como em um jardim, sementes brotam em cantos diferentes, mas florescem da mesma terra. Consenso científico confirma a prioridade africana através de padrões em ferramentas e genes. Hipóteses exploram variações, como se rios centrais ou golfos orientais guiaram os primeiros passos. Relaxe nessa flexibilidade. Especialistas debatem com respeito, compartilhando imagens de vales onde mãos pintavam rochas. Cada visão adiciona paz, convidando a ver a humanidade como um fluxo amplo, não confinado a um só trilho. Essas discussões alternativas enriquecem sem sobrecarregar. Imagine um caminho interno, ladeado por colinas baixas, onde ossos sugerem famílias reunidas ao fogo. Outro, costeiro, com areias que guardam conchas usadas como adornos. O consenso une esses fios. Todos apontam para um berço africano vasto. Hipóteses abertas deixam espaço para o mistério, como sombras em um jardim ao entardecer. Não alarmam, apenas convidam a caminhadas mentais tranquilas, ponderando como esses caminhos se entrelaçaram. Pesquisadores continuam escavando com paciência, equilibrando o conhecido com o possível. A narrativa humana ganha profundidade assim, serena e inclusiva. No coração desses debates, a honestidade prevalece. Especialistas reconhecem que o jardim africano é amplo demais para um único portão. Vales centrais oferecem evidências de ferramentas lascadas, confirmando inovações iniciais. Costas orientais revelam pigmentos em cavernas, sugerindo expressões criativas precoces. Hipóteses ponderam conexões entre eles, como grupos trocando saberes ao longo de rios. Relaxe e sinta o equilíbrio. Não é para escolher lados, é para abraçar o vasto, onde consensos guiam e aberturas inspiram. A África, como jardim eterno, nutre visões que unem sem dividir. Essas perspectivas alternativas nos preparam para reflexões mais pessoais. Elas nos perguntam se nosso mundo moderno ignora esses laços antigos, usando imagens gentis de humanidade compartilhada, para construir uma contemplação serena, sempre ancorada em evidências sem recheio desnecessário. Palavras aproximadas, 900. Essas perspectivas alternativas nos convidam a uma pausa mais pessoal. E se o nosso mundo moderno, com suas corridas diárias e telas brilhantes, ignorasse esses laços antigos tecidos em solos africanos? Relaxe e considere isso com serenidade. Não é uma acusação dura. É uma pergunta suave, ancorada em evidências de pegadas preservadas e ferramentas compartilhadas que unem todos nós. Imagine a humanidade como um tecido amplo, fios invisíveis estendendo-se de savanas distantes para ruas movimentadas. Esses fios, confirmados por ossos e pigmentos encontrados em camadas profundas, sugerem que ignoramos uma herança comum.
Nós corremos por vidas isoladas, esquecendo que rostos ao nosso redor carregam ecos de vales onde ancestrais se reuniam ao fogo. É uma reflexão filosófica, não uma verdade absoluta, mas guiada por fatos que mostram uma raiz compartilhada. Pondere isso devagar. O mundo atual nos separa em bolhas de rotinas. Mas e se esses laços antigos nos lembrassem de uma unidade gentil? Evidências de adornos com ocre em cavernas apontam para expressões que ecoam em nossas artes modernas. Um traço de cor em uma parede rochosa, preservado com paciência, sugere que ancestrais valorizavam conexões sensoriais. Hoje, talvez percamos isso em meio a barulhos constantes. Imagine sentar em um parque quieto, sentindo o solo sob os pés, como aquelas camadas terrestres. Ele guarda histórias que nos ligam sem que notemos. Não é para culpar o presente. É para abrir os olhos a uma humanidade compartilhada, onde diferenças florescem de um mesmo tronco africano. Fatos de migrações suaves, marcadas por ferramentas semelhantes em rotas antigas, confirmam esse fluxo. Eles convidam a refletir. E se reconhecêssemos esses ecos em olhares estrangeiros, como reflexos de fogueiras comuns? Essa ideia filosófica constrói uma ponte serena. Nós construímos cidades altas, mas ignoramos como rios antigos moldaram nossos instintos para buscar água juntos. Estudos de traços genéticos, simples e diretos, mostram que todos bebemos de fontes africanas. Relaxe e visualize uma multidão em uma praça, cada rosto um ramo de uma árvore vasta. Os laços ignorados não dividem, eles unem, como sombras suaves de árvores que se tocam ao entardecer. Evidências de comunidades em vales, sugeridas por fogueiras circulares, pintam grupos que cuidavam uns dos outros. Hoje, talvez percamos essa lição em solidões digitais. A reflexão surge natural. E se o moderno nos cegasse para essa herança, deixando-nos mais isolados do que precisamos? Não é medo. É uma chamada gentil a reconectar, baseada em achados reais que tecem nossa identidade coletiva. Considere as imagens gentis de humanidade compartilhada. Imagine mãos antigas passando uma pedra lascada, ecoando em gestos de ajuda cotidiana. Esses atos, confirmados por marcas de uso em artefatos, mostram laços que atravessam eras. No mundo de agora, com barreiras invisíveis, e se ignorássemos isso, perdendo a chance de ver o outro como parte do mesmo rio? Filosofia aqui não complica. Ela simplifica, ancorada em ossos que resistem ao tempo, revelando posturas eretas comuns. Relaxe nessa visão. Uma família moderna rindo à mesa, sem saber que risos semelhantes ecoavam em savanas sob estrelas iguais. Os laços antigos, guardados em solos férteis, nos convidam a pausar e refletir sobre o que perdemos em pressa. Eles constroem uma sensação de pertencimento, sem forçar mudanças radicais. Pense em como o cotidiano moderno ofusca esses tais. Nós viajamos por aviões, mas esquecemos andanças suaves por planícies que uniram povos. Evidências de pinturas em rochas, com traços de animais e mãos, sugerem narrativas visuais passadas adiante. Hoje, talvez priorizemos telas frias sobre histórias orais quentes. Essa reflexão filosófica, cedo tecida aqui, pergunta: e se reconectássemos com esses laços, vendo a humanidade como um jardim onde todos brotam do mesmo solo? Fatos de linhagens sanguíneas confirmam a unidade, fios que ignoramos em divisões superficiais. Relaxe e sinta o pulsar gentil dessa ideia. Ela constrói para uma contemplação mais ampla, onde o passado africano ilumina o presente sem sombras. Imagens de grupos ao redor de poças, rindo em águas frescas, ecoam em nossas reuniões. Ignorá-los nos deixa incompletos, mas reconhecê-los traz paz serena.
Essa ponderação sobre laços ignorados nos leva naturalmente ao enigma maior. Fragmentos de um passado profundo, reunidos em evidências tangíveis, nos unem de formas que talvez só agora possamos imaginar. E se esses segredos enterrados nos aproximassem, mais do que supomos, convidando a uma reflexão final sobre nossas raízes compartilhadas? Palavras aproximadas, 750. Esses fragmentos do enigma, reunidos com paciência, nos levam de volta ao coração da pergunta inicial. E se a África escondesse a origem real de toda a humanidade? Não é uma resposta pronta, é um convite sereno para olhar o solo com olhos mais abertos. Evidências de ossos eretos e ferramentas simples, escavadas de camadas profundas, sugerem um berço comum em savanas vastas. Elas pintam um quadro calmo de grupos que caminhavam juntos, compartilhando fogo e frutos ao entardecer. Relaxe e imagine isso. Poeira fina, sob pés hesitantes, rios murmurando ao fundo. Esses achados confirmam que a vida humana brotou ali, em um ritmo suave de adaptações. Não como uma explosão, mas como uma semente que se firma devagar em solo rico. Considere os fios que unem esses pedaços. Pegadas preservadas em areias secas mostram passos iniciais que ecoam em todos nós. Ferramentas lascadas, com marcas de mãos hábeis, revelam rotinas diárias de colheita e, cuidado, pinturas em rochas, traçadas com ocre natural, sussurram de expressões antigas que tocam o sensorial. Tudo isso, confirmado por escavações cuidadosas, aponta para uma África como guardiã quieta. Hipóteses adicionam camadas. Talvez comunidades em vales formassem laços que se estendiam por migrações gentis. Não é certeza total. São possibilidades ancoradas em fatos tangíveis, como cinzas de fogueiras que uniam rostos em círculos quentes. Essa tapeçaria de fragmentos acalma a mente. Mostra que o passado não é um vazio escuro. É um fluxo de conexões, tecidas em terras antigas. Pondere o que isso significa para nós hoje. Nós carregamos ecos desses começos em gestos simples, como rir ao redor de uma mesa ou traçar linhas em um papel. Linhagens sanguíneas, estudadas com humildade, confirmam fios invisíveis que ligam povos distantes a rios africanos. Imagine sentar em silêncio, sentindo o pulsar dessa herança. Não é para resolver mistérios de uma vez, é para abraçar a incompletude com paz. Os especialistas debatem caminhos variados dentro do continente, como trilhas em um jardim amplo. Mas o consenso fica sereno. A origem real pulsa ali, nutrindo a árvore humana com raízes profundas. Relaxe nessa visão. O vento leve sobre planícies, carregando sussurros de vozes esquecidas. Fragmentos que não dividem, mas unem em uma narrativa compartilhada. E se esses segredos enterrados nos unissem mais do que imaginamos? Eles nos convidam a contemplar o tempo profundo sem pressa. Eras passadas como ondas suaves, onde florestas viravam savanas e rios traçavam rotas novas. Vida se adaptava, florescendo em harmonia com o que o solo oferecia. Esses pedaços do enigma, de adornos com pigmentos a abrigos de fibras tecidas, revelam um berço vibrante, não mítico, mas real, marcado por toques cotidianos. Hipóteses nos levam a imaginar grupos reunidos em poças de água, risos ecoando como ondas leves. Confirmado por ossos próximos a Hearts, eles sugerem cuidados mútuos que ecoam em nossas famílias. Essa reflexão final não fecha portas. Ela as abre para pensamentos pacíficos sobre o passado. Imagine deitar sob um céu estrelado, como ancestrais faziam em noites tranquilas. O ar fresco da savana, misturado a cheiros de terra úmida. Fragmentos do enigma se entrelaçam. Pegadas que guiam, ferramentas que constroem, pinturas que contam. Eles questionam o que sabemos sem alarde, apenas com honestidade. A África,
como esconderijo sereno, guarda o começo real de todos. De lá, andanças suaves tecem o mundo humano. Relaxe nessa contemplação. Não há medo no desconhecido. Apenas uma paz em saber que viemos de um lugar comum, onde a vida pulsava devagar. Esses segredos enterrados, reunidos em evidências quietas, nos aproximam uns dos outros, como raízes que se tocam sob a superfície. Essa jornada pelo mistério termina aqui, mas o convite permanece. E se ao olhar para o espelho ou para um estranho, víssemos ecos de savanas antigas? Não para mudar tudo, mas para enriquecer o agora com uma conexão sutil. O enigma da origem africana flui como um rio calmo, levando fragmentos para uma compreensão mais ampla, sem resolução final. Apenas uma pausa serena, convidando a sonhar com o que o solo ainda guarda. Nós todos, parte dessa história maior, unida em solos profundos, onde tudo começou. Relaxe e deixe essa ideia fluir. O passado nos abraça, quieto e acolhedor, em um abraço que atravessa eras,